Meu nome é Giga e esse é o Agridoce. Se você já cancelou um rolê porque não dava conta de sorrir por educação, ou se já chorou no banheiro do escritório porque você leva tudo muito pro pessoal, ou até se você vive com a sensação de que sentir demais virou um defeito, esse episódio é pra você. Hoje a gente vai fazer um combinado de que ser intenso não é um problema. E vamos falar um pouquinho que a gente não precisa se justificar e caber em espaços que não são nossos, que não são quem a gente é de verdade. Oi, eu sou a Giga e hoje a gente vai falar sobre o cansaço que é ter que se explicar o tempo todo e o alívio que é finalmente poder parar. Então, fica aqui comigo que nesse episódio a gente vai trazer um pouquinho dessas reflexões. Gente, eu acho que não é segredo pra ninguém que eu tenho bipolaridade e que eu tenho TDAH e que eu naturalmente já sou uma pessoa em que as pessoas falam que eu sou intensa demais. E eu acho que esses dois fatos, eles acabam tornando, vamos dizer assim, tornando essas coisas muito justificáveis. E eu realmente, por muito tempo, eu não sabia e eu me justifiquei com ações, às vezes, tipo, extremas ou mais expansivas por conta, tipo, eu sou assim, eu não vou mudar, não tem como mudar e tudo mais. E agora eu sei que não é bem assim que as coisas funcionam, claro. Existem coisas que a gente acaba se tornando e que eu sempre falo que a gente tem que observar, tipo, porque a gente vive em sociedade e a gente não pode viver, tipo, ferindo o outro, certo? Então, eu acredito muito que quando algo em nós fere muito o outro, a gente precisa olhar pra isso. E é o que eu faço muito em terapia já faz 7 anos, mais ou menos, é olhar exatamente para esses momentos de explosão. Mas existe um outro lado disso também. E esse lado disso é quando as pessoas começam a justificar qualquer coisa que você fala ou está sentindo, porque ela é estressadinha mesmo, ela é impulsiva mesmo. Então, tipo, eu às vezes me vejo em situações de que minhas decisões são invalidadas porque eu sou impulsiva mesmo, sabe? Então, tipo, eu vou mudar de ideia. Sendo que, tá, podem ter situações que acontecem isso, e eu acho que assim, eu sou a primeira pessoa a, quando a poeira baixa, assim, a, tipo, reconhecer isso no espelho, sabe? Tipo, olhar pra mim mesma e falar, tipo, não, eu errei, me desculpa, não é isso, vou voltar atrás. Mas tem hora que, tipo, eu sei o que eu tô falando, eu sei decidir, sabe? E eu acho que isso as pessoas, não sei se elas não concordam muito, às vezes, com alguma coisa, daí, tipo, não, isso aí vai, daqui a pouco passa, sabe? E, cara, eu me sinto, sim, um nada, sabe? Tipo, como se eu fosse extremamente irracional, sabe? E não é assim, sabe? Eu sei das minhas decisões. Então, eu pensei nesse tema por causa disso e por causa de algumas outras situações que eu passo no meu dia a dia em razão de me justificar, sabe? Ou vezes que eu me justifico demais, ou vezes que as pessoas justificam minhas ações demais, sabe? E isso, assim, é muito complicado, porque não fica só aí, sabe? Eu acho que a gente sentir que a gente tem que justificar quem a gente é, o que a gente sente, isso é tipo, é uma dor muito grande. E, e eu consigo ver claramente, tipo, que no meu caso foi uma construção que me obrigou a ter esse tipo de comportamento, do tipo assim, eu vou me defender. Então essa justificativa ela vem num lugar de defesa e ela veio nesse lugar por muito tempo. E ela acabou se tornando algo tão automático, sabe? Esse mecanismo de defesa, essa reação defensiva se tornou tão automática assim que me tornou uma pessoa reativa, sabe? Então eu não conseguia estar muito nesse estado de passividade, tipo, porque eu
precisava me defender, sabe? E era muito fácil, tipo, era não, ainda é muito fácil eu pensar assim, tipo, ah, tal pessoa falou tal coisa. Ela está me atacando. Tipo assim, às vezes é uma coisa tão nada a ver que, tipo, não, sabe? Tipo assim, eu faço essas. É tipo assim, é como se eu linkasse assim, sabe? Tivesse aqueles negócios de detetive e fizesse, tipo, links na minha cabeça de tipo, falou isso porque um dia aconteceu isso, que eu estava lá e aconteceu isso, e aí ele está me atacando. Então, assim, isso foi a forma que minha cabeça foi formada. E eu sei, eu tenho pleníssima consciência da necessidade de mudança. E eu estou trabalhando muito nisso na psicanálise, inclusive, porque praticamente metade dos meus problemas são por conta disso, sabe? E, e estar na defensiva, tipo, gera muito desgaste pra mim, desgaste pro outro, além de causar situações desgastantes. Então, tipo assim, é vezes 3 o desgaste, sabe? Então, então, assim, uma coisa que eu percebo muito é como, tipo, não sou só eu que tenho esse tipo de reação. Não sou só eu que fico na defensiva. E as pessoas falam tanto de, tipo, assim, ai, você tem bipolaridade, tipo, essas coisas, como se fosse uma coisa negativa. Mas eu vou ser bem sincera, tipo, essas coisas fazem eu me tratar tanto e ter tanta preocupação com as minhas reações que me tornam uma pessoa muito mais autoconsciente de mim mesma. E eu vejo muita gente por aí que, tipo, não tem nada, pelo menos até agora, porque se você não começa a tratar, não tem como você saber que você tem alguma coisa. Então, assim, e as pessoas, tipo, não, porque eu não tenho nada, que não sei o quê. E sendo muito menos autoconsciente das próprias ações. Então, assim, sabe? Tipo, não. 2 mais 2 igual a 5, tipo, não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? É muito engraçado que as pessoas realmente acham que, tipo, sei lá, você vai ser instável a todos os momentos. Só que, gente, tipo, a gente consegue se regular, sabe? A gente consegue se controlar, a gente tem como, tem tratamento. Então, não faz muito sentido pra mim. Outra coisa que eu gostaria de falar é outras formas de justificativa. Como, por exemplo, tipo, vamos falar sobre ter que se justificar por escolhas que não são o óbvio em um determinado local da sociedade, em uma determinada região, sei lá. Quando eu estava no ensino médio, eu estudei numa cidade do interior de Minas Gerais que chamava Divinópolis. E assim, gente, eu lembro que eu entrava em desespero porque só se importava com quem ia fazer medicina, direito e quem, assim, engenharia, que tinha alguns poucos. E assim, o resto era tipo burro, sabe? Os professores não estavam nem aí. Tipo, e eu não queria fazer nada disso. Tanto que eu lembro que eu entrei em pane uma hora, que eu simplesmente juntei 2 matérias que eu gostava, que era História e Arte. Coloquei assim no Google, História mais Arte. Tipo, não sei o quê. Aí apareceu lá Arquitetura. Eu entrei em Arquitetura por causa disso. Porque, tipo assim, eu tava, tipo, mano, o que eu queria fazer era cinema na época. E aí eu tava, tipo assim, como que eu vou chegar aqui e falar que eu queria fazer cinema? Tipo, na época eu não sabia me bancar. E isso é outro fato, tipo, a gente amadurecer pra bancar nossas decisões, nossas ideias, o caminho que a gente decide seguir. Porque não tem caminho certo ou errado. Tem o que a gente, tipo, banca, a gente fala, não, tipo assim, a gente vai fazer isso. E se der ruim, se errar, a culpa é minha, entende? Então, eu, no meu caso, eu não consegui me bancar naquela época. E aí, eu entrei em arquitetura, assim, sem nunca ter pensado na minha vida em fazer arquitetura. Mas é porque era que era menos pior ali, entendeu? Tipo assim, arquitetura, tipo,
não era, tava ligada ali com engenharia um pouco, sabe. Mas assim, lá foi eu, fiquei eu nem s véi, ai, eu fiquei 3 anos fazendo arquitetura, eu mudei pra 4 faculdades, porque eu não queria desistir da minha ideia de que eu tinha tomado a decisão certa, sabe. Então, tipo assim, ao invés de, tipo, a primeira vez que eu estava na primeira faculdade que eu falei assim: "Ah, não sei se eu estou gostando muito", eu falasse: "Vou trocar", eu teria economizado tempo. E aí depois eu mudei mais uma vez, e aí eu mudei de cidade e mudei mais uma vez. Aí eu ia mudar mais uma vez, mas daí eu falei assim: "Não, eu acho que eu não gosto disso", mas já tinha passado 3 anos. Então assim, tudo isso porque eu não tive coragem de bancar minha ideia, sabe, tipo, de bancar o que eu queria de verdade, porque eu não queria ter que me explicar, eu não queria ter que justificar isso. Mas gente, tipo, eu nem precisava justificar, eu não estava fazendo nada errado. Então assim, essas são situações que, tipo, a gente acaba se perdendo, a gente acaba perdendo tempo, a gente acaba perdendo momentos da nossa vida, porque a gente fica nisso de tipo assim: "Mas o que que eu vou falar? Eu tenho que me justificar", tipo, e essa vozinha fica incomodando, sabe, do tipo assim, se eu fizer o que eu quero, alguém vai vir me perguntar: "Mas por que que você tá fazendo isso?" E aí eu vou ter que me justificar, sendo que na verdade eu podia falar assim: "Problema seu, não tem nada a ver com você, meu filho, vai", sabe, tipo, e, eh é isso, né, gente, a gente fica, tipo, buscando a interpretação do que os outros estão pensando. Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu fico lá, tipo, tentando, pensar e ligar, entender o que as pessoas estão pensando sobre, sabe. E aí, temos outro problema, que essa coisa da justificativa leva a uma necessidade de aprovação. Então vou falar por mim, eu tenho essa necessidade de estar me justificando e explicando as coisas. Por que isso, gente? Por que vocês acham que é isso? Por necessidade de aprovação do outro, por a simples assim, pela necessidade de aprovação do outro, que não muda nada na minha vida, mas fui socialmente educada, talvez, né, assim. Estou mudando? Estou, mas ainda funciona assim. Então, assim, essa necessidade de aprovação, ela é tão ridícula, gente, ela é tão ridícula, que, tipo, quando eu lavo louça aqui em casa, eu vou para o meu namorado, tipo: "Você viu que eu lavei louça?" Pra ele falar, tipo assim: "Parabéns, amor, muito bem, amor", sabe? Tipo assim, tipo, fez apenas sua obrigação, sabe? Mas não, a gente quer porque quer, tipo, ter coisa na cabeça, assim, né, quer que façam: "Ah, parabéns". E isso é difícil, né, tipo, isso não é uma coisa gostosinha também pra gente que sente isso. Isso é uma coisa dolorosa, tipo, é assustador ter que ficar dependendo do que as pessoas vão falar pra você. E quando as pessoas não falam? E quando a pessoa é uma pessoa que não é de falar, não é de dar elogio? Como que a gente, tipo, eu começo a criar a teoria de que a pessoa me quer ver, sei lá, sabe, tipo assim, não quer nem me ver mais na vida. Então assim, não funciona, não funciona viver assim, sabe. E minha psicanalista fez um negócio comigo que eu fiquei assim, meu Deus, foi ótimo pra mim. Porque, igual eu falei, essa necessidade de agradar também, o que que acontece? Me leva a, às vezes, não falar coisas porque eu não quero desagradar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, assim, eh, eu estava, tipo, meio com a cabeça vazia, e aí, tipo, eu estava, tipo, não tem muita coisa pra falar na consulta, daí ela, né, psicanálise, pelo menos eu acredito, acho que funciona como momentos de silêncio e tals, e eu estava ficando impaciente, eu estava ficando com fome, era o horário do já tinha passado das 11, gente, eu almoço às 11, já era meio-dia, e meio-dia e meio, e aí eu estava ficando com fome, e eu
parada e eu, tipo assim, o que que eu faço? Eu comecei a desenhar. Aí ela viu que eu estava impaciente. Aí uma hora ela me perguntou: "Giga, tá tudo certo? Você tem alguma coisa pra falar?" E eu queria falar, tipo: "Vamos acabar a consulta?" Mas eu falei: "Não, tá tudo certo." Aí ela falou: "Tá bom." Eu estava claramente impaciente. Eu estava, tipo, batendo o pé, olhando para os lados, sabe, tipo assim. Aí deu um tempo, eu não estava aguentando mais, e tipo assim, aquele silêncio, e eu só virei e falei, tipo assim: "Ai, pelo amor de Deus, vamos acabar essa consulta, porque eu não tô aguentando mais." Só que, tipo, pra mim isso é muito difícil, dizer isso. Tipo, falar na cara da minha médica que eu quero acabar a consulta, da minha enfim, que eu quero, tipo, parar a consulta porque, tipo, meio que tá chato naquele momento. E aí ela falou: "É, eu estava esperando você se posicionar e você me falar o que você queria." E depois disso, eu tive uma situação no mesmo dia que eu tive que me posicionar. E eu consegui com muito mais tranquilidade, sabe. Então eu acho que isso é meio que a gente tem que se colocar nesses momentos de desconforto até se tornar algo confortável. Só que assim, exige coragem. Tipo, eu sei que exige coragem, mas assim, a gente tem essa coragem. Então e assim, uma coisa que eu vejo, tipo, muita gente não fazendo é bancando, tipo, as coisas que, assim, que faz, sabe. Então, tipo assim: "Ah, eu errei." Não, é sempre, tipo, eu errei, mas você errou também. Não, cara, foda-se que o outro errou, você errou, é isso que importa. Você admite o seu erro, a pessoa admite o dela. Então, guardem isso, gente, se banquem. Banquem quem você é, tipo, sabe, é quem você é, sabe, você não tem que justificar isso. Eh, e uma coisa que eu eu lembrei enquanto eu estava, roteirizando o episódio, é de uma frase que, nossa, um tempo atrás, assim, que eu lembro que sabe a Marina and the Diamonds, que tinha em algum lugar, que era: "Ah, acabei de descobrir que o mundo não gira em torno de mim. Ops, que tristeza." É basicamente isso, gente, o mundo não gira em torno da gente, então a gente não tem que se justificar. Olha que delícia. Então assim, temos também outra frase muito icônica, que eu já falei aqui, acho que algumas vezes, que é do Seth Godin, que é: "Se você não gostou, é que não é pra você." Então, a gente não precisa caber nesses lugares com pessoas que querem, tipo, sabe, tipo assim, ficar questionando por que a gente é assim e não sei o quê, tipo, ai, sai fora. Então, isso tudo começou a vir à tona, tipo, pra mim, quando eu fiz minha primeira terapia mesmo, assim, tipo, na fase adulta, que foi com mais ou menos 19 anos, que minha psicóloga falou pra mim que eu era como se, tipo, eu tivesse um peso muito grande em cima de mim, porque eu sentia que eu andava com um X. Então, tipo, por exemplo, sabe aquelas situações que às vezes alguém tá andando na rua e esbarra em você? Eu falava assim, tipo assim: "Nossa, essa pessoa fez isso de propósito." Aí ela falava: "Calma, não é assim." Então, eu comecei muito a trabalhar isso nessa idade e pra vocês verem como até hoje eu estou trabalhando isso. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível, tá bom? Então, gente, o que aprendemos nesse episódio? Ser bem resolvida não é necessariamente ser compreendida por todos, mas é saber bancar quem você é, sabe? Banque quem você é. E, gente, se você se sente assim, eu espero que você tenha se sentido ouvida e compreendida. Manda uma mensagem, vamos trocar ideia. Eu tô aqui pra conversar com vocês. E vamos ser sinceros, se alguém não entendeu, é porque não era pra entender mesmo. Não é assim, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Compartilhem este podcast, compartilhem o episódio se vocês gostaram com alguma pessoa que você sente que precisa que ela se banque, sabe? Ou que precisa entender que você não precisa se justificar. E curte aqui, avaliem e um beijo. Até!